Eu quero um homem que seja provedor. Eu quero um homem que me dê segurança. Eu quero um homem que me passe um ar de proteção, de segurança, de confiança. Eu quero um homem que deixe a minha vida mais fácil. Eu quero um homem que me deixe segura. Eu quero um homem que me proteja. Acho que já sou repetitivo aqui, né? Eu não sei vocês, mas essas frases têm sido cada vez mais comuns no discurso feminino, no discurso de algumas mulheres. E eu não vou esconder aqui o quanto esse discurso me é incômodo. E eu gostaria de discutir aqui hoje, investigar, trazer um pouco para reflexão, para consciência, o que normalmente costuma estar por trás desse discurso feminino. O que se esconde? Qual é a queixa? Qual é a demanda que está por trás dessas falas? O vídeo de hoje é sobre isso. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rodrigo Stirmer, sou psicólogo, psicanalista e professor. E esse aqui é o canal da Clínica. Peço já que você deixe a sua inscrição, se inscreva no canal, deixe a sua curtida no vídeo e encaminhe esse vídeo para as pessoas que você acha que possam se interessar pelo assunto. Pessoal, cada vez mais é muito comum essa postura que eu chamo de uma postura extremamente machista que parte de grande parte do mundo feminino, tá? Eu não quero aqui polemizar, por mais polêmico que o tema seja, e eu não quero aqui em nenhum momento me colocar numa posição de julgamento diante da situação. Não cabe aqui julgamento, cabe aqui tentativa de entendimento e de percepções e de clarear o que pode estar acontecendo e por que cada vez mais se utiliza esse discurso. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar é que no momento que você coloca a ideia de que você precisa de um homem provedor, né? Olha o que está por trás dessa palavra, provedor. Eu estou partindo do princípio de que homens têm uma certa capacidade que mulheres não têm. Eu tenho uma diferenciação sobre os gêneros que parte muito dessa biologização que eu acho extremamente tosca e perigosa, que é o quê? Homens são assim, mulheres são assado. Uma questão geneticamente já colocada desde berço e que coloca mulheres numa posição e homens numa outra posição. Então essa posição de que eu quero que um homem me proteja parte inicialmente de uma ideia de que homens são mais fortes, de que homens têm maior capacidade, de que homens nasceram para a segurança das mulheres e, consequentemente, de que a mulher é um sexo inferiorizado, fragilizado, colocado em segundo plano, o que eu acho por si só terrível, né? Esse mesmo discurso de colocar os homens nessa posição é um discurso que é germe de posturas machistas, de feminicídios, de homens que se auto-intitulam o sexo prioritário, o sexo majoritário. Então se dá muita moral nessas posturas para as figuras masculinas. Então começa por aí. Segundo, que eu acho que é bem importante pensar é que, normalmente, o que está posto por trás desse discurso, de que eu preciso que um homem me proteja, um homem seja provedor, muito mais ainda, né? Hoje em dia tem até umas correntes de mulheres se gabando, né, da posição de ser dona de casa, de cuidadora do marido, de cuidadora da casa, de cuidadora do lar. E confesso que isso me soa sempre tão hipócrita, porque eu acho que por trás dessa postura, no fundo, se esconde uma insegurança, uma fragilidade muito grande em dar conta da própria vida, uma certa covardia moral de não ter conseguido ir atrás dos próprios desejos e acabar tendo que se contentar ou se conformar, pior ainda, com a ideia de que a única vida possível para mim é às sombras de um homem
que a única posição na vida que eu vou conseguir é ficar às margens, às sombras, por trás de um homem. E aí se utiliza toda uma manipulação e um discurso de que eu escolhi este lugar e não de que este lugar é o único que me restou, como forma de justificar a minha covardia moral de ter ido em busca dos meus próprios desejos. E aí, como terceiro ponto, eu acho que esse discurso cada vez mais mascara muito uma vida sem sentido. Na impossibilidade de ir em busca de uma vida sem sentido, essa pessoa acaba por ter que se esconder atrás de uma vida monótona, pobre, miserável, aonde ela acaba sendo simplesmente uma espécie de servidora de um homem, do marido. Isso acontece o tempo todo. E isso, pessoal, não é em nenhum momento julgar mulheres que estão nessa posição, né, como errado. Não, é poder compreender o que está por trás dessa condição. Por que eu me coloquei nessa condição? Porque se tem cada vez mais inflado um discurso aonde as pessoas acabam engatando nesse discurso e não vão atrás da própria vida, e não vão atrás de perceber que elas estão, de certa forma, adoecidas emocionalmente. Elas estão com autoestima baixa, elas estão não conseguindo encontrar um sentido para a própria vida e vão buscando atalhos na vida para fazer com que a vida possa ter algum sentido. E isso normalmente se esconde através da possibilidade de um homem. Isso é muito cruel. Por quê? Porque isso é o mesmo que faz com que essas mulheres acabam se escravizando em torno da imagem, da beleza, do corpo, da estética, investindo todas as forças neste lugar, na tentativa de conquistar aquela possibilidade de vida. Isso tira a força de uma mulher, isso tira a força da própria pessoa, isso vai fazendo com que mesmo que a pessoa conquiste esse lugar, ela vá se sentindo com o decorrer do tempo cada vez mais inferiorizada, mais frágil, cada vez vendo menos sentido ainda na vida, né? Cada vez vendo a vida mais sem graça e ao mesmo tempo destituindo a luta de mulheres que se dizem numa postura mais feministas, de buscarem o seu espaço no mundo. E normalmente essas mulheres, elas são sempre muito críticas a mulheres mais feministas. Por quê? Quando na verdade eu acho até uma bobagem chamar o termo feminismo, porque são simplesmente mulheres que estão indo em busca daquilo que é de todo ser humano, encontrando sentido na própria vida e sendo provedoras de si mesmas. É só sendo provedora de si mesmas que essas mulheres podem encontrar um sentido na própria vida. E não é só de mulheres, né, pessoal? É só nós sendo provedores de nós mesmos que a vida faz um sentido, que a gente vai se sentindo forte, corajoso, se sentindo capaz, se sentindo potente na vida. É a partir desse lugar onde não fica totalmente dependente de outra pessoa. Isso é contrário também ao estabelecimento de uma relação saudável. Por quê? Quando a relação já começa com essas idealizações de uma postura feminina que vai me prover, eu já estou colocando uma barreira para o amor acontecer. Porque esse ideal de homens provedores, de homens fortes, de homens que passam segurança, não condiz com a realidade. O homem por trás dessa idealização é tão frágil quanto qualquer outra pessoa, quanto a mulher. Não existe essa coisa de sexo frágil. Ok, somos biologicamente mais fortes porque temos ali quimicamente e tal. Sim, ok. Mas a gente sabe que tem mulheres que são muito mais fortes do que homens em todos os quesitos, em vários quesitos, por exemplo. Né? E hoje em dia com essa cultura aí, red pills e tal, cada vez mais se criou um coaching, né? Propaganda, essa balela, né? De que nem algumas mulheres dizem, eu quero um homem de verdade. O que é um homem de verdade? O que é uma mulher de verdade? Será que uma mulher de verdade é aquela que precisa que um homem provenha a vida dela? Isto é mulher de verdade? Ou uma mulher de verdade é uma mulher que consegue ir em busca da própria vida e sim, encontra num homem um lugar de troca, um lugar de sentido, um lugar onde os dois juntos constroem uma vida que faça sentido para os dois, onde esse homem acrescente na vida dela, mas não seja necessidade da vida dela.
que ela precise de um homem que dê segurança, que provenha, porque isso tudo é uma ilusão. Homem nenhum dá segurança, homem nenhum provém. Esse discurso, normalmente, parte de mulheres que estão numa posição de muita insegurança, de muita fragilidade emocional, de muita dificuldade de dar conta da própria vida, de muitos conflitos, de muitos dilemas, de muita autoestima baixa, de muita se sentindo incapaz de poder circular na vida, de poder se sentir potente, de muita incapacidade de poder ver um sentido para a própria vida, de não estarem bens profissionalmente, não estarem conseguindo ver um sentido na própria profissão, ou não terem encontrado o seu caminho na vida, e acabam depositando isso tudo num sexo masculino, no homem. Então acho que isso é muito perigoso. É preciso que a gente pense essas questões, que a gente possa rever esses lugares e sim, que a gente possa cada vez mais colocar mulheres, né, empoderadas no mundo, né, que é uma palavra bonitinha que está aí, mas quer dizer o quê? Mulheres que vão em busca do seu próprio desejo, assim como homens que vão em busca do seu próprio desejo, daquilo que faz sentido na própria vida, que possam dar conta da própria vida, sem necessitar de uma outra pessoa que ampare este lugar. Esse lugar de se encontrar na vida depende justamente de que eu possa lidar com as minhas angústias, com as minhas fragilidades, com as minhas dificuldades, com os meus conflitos, e não tentar apaziguar isso, tamponar isso, tapear isso por trás de outra pessoa que me deixe a vida um pouco mais tranquila e mais segura. Até porque, quando esta pessoa não existir mais, a pessoa de novo tem que se dar conta da própria condição, da própria situação. De novo, não estou aqui para julgar, não estou aqui para recriminar, não fiquem bravos, não fiquem revoltados, quem está nesta posição, utilizem este vídeo para pensar, para rever, para ser honestos consigo mesmas e pensar e dizer assim, peraí, mas por que eu preciso de um homem provedor? Por que eu preciso de um homem de verdade? O que é um homem de verdade? Por que eu preciso de um homem que me dê segurança? O que eu estou querendo manifestar com isso? Que lugar que eu estou por trás dessas frases assumindo? Como eu me vejo? Que lugar é esse que eu estou ocupando na vida? O que eu faço com isso? Será que a saída está num homem? Será que a saída está num relacionamento? Por que eu preciso tanto disso? Acho que são questões bem importantes para se fazer. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e se sentirem convidados e à vontade, também me sigam lá no Instagram. Acabei terminando o vídeo e não falei do que eu mais queria falar, que eu acho que é o principal aqui, estou gravando esse vídeo depois. Que eu acho que o perigo maior também dessa postura de ficar idealizando um suposto tipo de homem, né, um suposto tipo de homem provedor, é o perigo que você corre de não se abrir para uma relação de verdade. Porque quando você idealiza um papel, uma pessoa, você está idealizando um ser que ele não existe. Então você não está aberto para conhecer uma pessoa real, né, de carne e osso, sem ideais. Você está muito mais preocupado naquelas características que você imagina encontrar naquela pessoa que você está conhecendo, do que propriamente se abrir para poder conhecer aquela pessoa, para ser surpreendida por ela, para ser impactada por ela, por se deixar influenciar pelas boas energias ou pelas más energias, se for o caso que essa pessoa tem, as posturas, o jeito, as características dela. Você está tão preocupada em atingir aquele ideal que parece que a única coisa que importa é o ideal e não viver o momento com aquela pessoa para conhecer, para ver se aquela pessoa, para sentir se aquela pessoa é uma pessoa gostosa de se estar. Você fica só projetando ideais. Bem numa lógica utilitarista, contemporânea, capitalista, onde a pessoa tem que ter uma utilidade para mim. Então, eu não estou preocupado em estabelecer uma vida boa, alegre, feliz. Eu estou preocupado em atingir aquele ideal que me deixa segura na vida. Eu estou muito mais preocupado em garantir a minha segurança e a minha sobrevivência, né, do que propriamente em viver uma vida gostosa e legal. Eu estou, no fundo, demonstrando com isso o quanto eu tenho medo da vida. O quanto eu tenho medo da minha liberdade de viver, de ser livre, das inseguranças, das angústias de uma vida vivida. Eu fico sim tentando me encaixotar numa vida que é segura, de alguma forma, que supostamente essa pessoa, esse homem pode me dar.
Graças a Deus isso está mudando muito, graças a Deus a gente tem mulheres cada vez mais buscando a própria individualização, autonomia. Como eu já falei num vídeo anterior, vou deixar até o linkzinho aqui, a gente vive numa sociedade totalmente patriarcal, o machismo impera desde sempre, mas a gente vê que essas posições vêm mudando, que bom, que legal que vem mulheres percebendo um outro lugar, um lugar de espaço, porque no fundo, né, gente, todos somos humanos, todos nós somos farinha do mesmo saco, não existe mais forte, mais fraco, melhor ou pior, vamos parar com essa balela da genética, vamos estudar mais. Essa lógica de que a genética define o ser humano já é ultrapassadíssima, já tem muitas percepções claras de que somos produtos de uma cultura, essa cultura que influencia o nosso modo de ser e de se portar na vida. E, de novo, cuidado para que se não utilize esse discurso para que a pessoa não se dê conta do quanto ela não está conseguindo dar conta da própria vida. Para dar conta da própria vida, autoconhecimento, terapia, psicoterapia, lidar com as próprias angústias, com os próprios conflitos, não depositar isso em outra pessoa, porque isso é muito perigoso. As questões nossos conflitos, nossas angústias precisam ser resolvidos com nós mesmos. Olhar para dentro, não ficar olhando para fora. É dentro de nós. É só dessa forma que a gente pode ser autossustentável, né? Que a gente pode ser provedor da própria vida, que a gente pode ser seguro, apesar de todas as inseguranças, seguro de si mesmo, sem necessitar do outro. E aí sim, aí eu posso ir para uma relação tendo o outro como alguém com quem eu quero compartilhar e dividir uma vida, mas não porque eu preciso dessa pessoa, mas porque ela contribui para a minha evolução. Era isso.